Vamos falar um pouco agora sobre mutação genética. A teoria sintética da evolução, onde durante séculos, décadas, 1930 a 1940, os conhecimentos genéticos foram incorporados a conceito de seleção natural. Do ponto de vista de Darwin, ajudaria a compor a chamada teoria sintética da evolução, ou teoria moderna da evolução, que explica a origem de diversidades biológicas de alguns costumes da teologia de Darwin, onde elas são divididas, essa teoria, em três fatores grandes, de evolução: a mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. A diferença entre os indivíduos de uma população que constitui sua variabilidade genética e a diversidade genética. São geradas a mesma espécie e a recombinação genética ocorre em cada geração. Um dos principais fatores da evolução da mutação gênica são as alterações na sequência de bases nitrogenadas de DNA, que dão origem a novas versões, alelos de um gene. Suas características produzidas por seus alelos mutantes conferem algumas vantagens ao seu portador. Ou seja, o novo alelo tende a ser preservado pela seleção natural e ter sua frequência aumentada na população, onde o conjunto de genes típicos de cada espécie é o resultado de acúmulo de mutações vantajosas, que vem ocorrendo e se mantendo por ações de seleção natural durante bilhões de anos na evolução biológica. Muitas das mutações vantajosas possíveis já foram selecionadas, o que explica a evolução biológica. Mas das mutações vantajosas possíveis já foram selecionadas, o que explica porque a maioria das mutações atuais tem efeitos diléricos, isto é, prejudicial ao seu comportamento. Onde as mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente pelas próprias dinâmicas das duas moléculas de DNA, sendo chamada nesse caso de mutação espontânea. Uma das causas da mutação espontânea do gene é a transformação temporária de uma base nitrogenada em outra. Fenômeno que os químicos denominam teutomeria, o que provoca erros na duplicação de genes, Por exemplo, a citosina é uma cadeia de DNA que eventualmente perde no seu grupo de amina, transformando em uracila. Só isso ocorre no momento da duplicação de DNA. A uracila orienta o emparelhamento dos nucleotídeos de adenina na posição complementar e não nessa duplicação, onde ficará com sequências da base alterada, isto é, sofrerá uma mutação ao se reproduzir e a molécula mutante origina cópias idênticas assim, e a mutação é perpétua. Já a mutação, a recombinação genética, é uma mistura de genes que ocorre na reprodução sexuada em que os genes provenientes de dois pares se rearranjam. Embora a mutação seja responsável pelo surgimento de novos alelos na produção e pela recombinação gênica, que os genes dos conjuntos gênicos se organizam de um novo arranjo de cada indivíduo, sobre o qual a seleção natural atua. Onde no organismo eucarionte a recombinação gênica ocorre por dois processos mióticos: segregação independente dos cromossomos e permutação, ou Crosby. No primeiro, o cromossomo homólogo origina proveniência dos pais recombinantes livremente, de maneira que os gametas formados podem conter desde os cromossomos homólogos originalmente provenientes dos pais recombinantes livremente, de maneira que os gametas formados podem conter desde só cromossomos maternos até os cromossomos paternos.
Passando por todas as misturas entre esses cromossomos. O número de combinações possíveis entre cromossomos materno e paterno pode ser calculado pela expressão 2N, em que N é o número de pares de cromossomos das espécies consideradas. Onde na espécie humana, em que N é igual a 23, uma pessoa pode produzir N23 tipos de gametas, levando a conta as diferentes recombinações entre os cromossomos herdados da mãe e do pai. Possibilidade de um gameta humano conter apenas cromossomo de origem paterna seria igual a 1 em cada 8.388.608 gameta. A mesma que a de possuir apenas cromossomos de origem materna. A diversidade de gametas produzidos por uma pessoa é, no entanto, muito maior, pois além de segregação independente dos cromossomos, a variedade dos tipos de gameta é aumentada pela permutação, fenômeno em que os cromossomos homólogos, materno e paterno, trocam de pedaço entre si durante a meiose.